Glória. Eita, Glória. Vamos lá. Começando aqui. Esperar o pessoal entrar e já já eu convido o pai. Oi, Érica. Boa noite. Acho que isso é Vinícius. Acho que é Vinícius, né? Boa noite aí, pessoal. Distribuidor do Zeca, Zona Sul, meu amigo. Tem que respeitar. Meu irmão Alex, ó. Alex Moriá, tô pegando aí a ideia da música por trás, ó. Mas a minha música é mais calminha, ó. É mais tranquila. Amém. Pai já entrou aqui, Luquinha está por aqui. Paz, meu irmão Vinícius, tudo bom? Isa também está por aqui. Show de bola. Glória a Deus. Então, pessoal, já, o pai já está aqui, eu vou chamar ele daqui um pedaço. Mas já manda essa live aí, né, para quem precisa aprender um pouquinho desse assunto, né? Eu fiz questão de pegar esse tema porque já fazia um tempo que as pessoas comentavam: ah, João, fala sobre esse aspecto familiar, como é que funciona. Eu digo, rapaz, eu estou começando ainda, né? Só sou casado, mas criação de filhos é um aspecto que eu vou descobrir futuramente, em breve, né? Minha esposa quer 5 filhos, Deus nos ajude. Mas eu resolvi chamar o mestre, né? Se eu estou num caminho bom hoje é porque um dia alguém me direcionou. Então, o Painho vai nos ajudar nisso aí. Beleza? Manda aí a live para a galera, pessoal. Vou chamar ele aqui. Olha só, o pastor Dante César está por aqui. Nicolas Montenegro. Show de bola. Pastor Janderson, do Portal Sudoeste. Olha aí. Emanuel Marques. Beleza? Vou chamar o Painho aqui. Deixa eu descobrir como é que eu faço isso. E a gente vai começar a responder as perguntas. Ok. Mostrei lá a minha pergunta. Eu vi a pergunta, eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Acho que ele entrou e saiu. Deixa eu tentar de novo. Ele não é muito bom de tecnologia, não, mas acho que minhas irmãs vão ajudar ele lá. Vou mandar o convite de novo. É só aceitar aí, pai. Oi? Saiu? Ué. Tenta o senhor colocar para entrar. Vê aí, Bia ou Bebel que tá ajudando ele do outro lado. Clica para entrar que eu aceito aqui. Boa noite, pessoal. Rodrigo, Maglênia, Daniele, corretora, show de bola. Tô tentando convidar o Painho, né? Vou tentar de novo aqui. Ó, vou mandar o convite de novo, pai. Tenta clicar aí. Boa noite, Bruno. Tudo na paz? Boa noite, Jorge. Pessoal esperando aí. Vamos lá. Espera aí que tô tentando colocar ele aqui dentro, tá? Já mandei o convite, pai. Vou mandar de novo, viu? É só clicar para entrar aí. Vamos lá, né, pastorzão? Deus ajude ele lá do outro lado, que eu tô longe dele, mas eu acho que minhas irmãs vão ajudar. Glória a Deus! Pessoal, também eu vou basicamente responder as perguntas, porque eu imaginei que teria algumas perguntas boas, mas foi realmente boas e muitas perguntas legais que vão elucidar um pouco esse tema, né? Então eu acho que a gente pode simplesmente seguir o roteiro aqui das perguntas de vocês. Mas quem não conseguiu fazer uma pergunta anteriormente, coloca aqui, ó. Se você for ver aí embaixo da live, tem uma caixinha com um ponto de interrogação e aí você consegue, né, começar uma pergunta, né, fazer a sua pergunta, beleza? Vamos lá, deixa eu tentar de novo aqui, painho. Se o senhor já estiver na live, comenta aí. Acho que agora vai, ó. Apareceu um convite dele aqui. Oi? Saiu. Misericórdia. Tá entrando e saindo, gente. O que é que eu faço aqui? Tem outro celular aí, painho, não sei, do de Bia. Eu posso tentar pelo dela também. Ou pelo de manhã. Manhã tá aqui também, né?
Um minutinho aí, viu, gente? Deixa eu tentar chamar Mainha. Ó, vou chamar o de Mainha, viu? Vê aí. Tá esperando chegar no 100, né? Tá fazendo aí, dando um tempinho aí pra ver se chega no 100. Olha aí, deu certo. E aí, pai, bem? Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Deus abençoe. Entrou pelo de quem, afinal? Pelo de Manhã? Foi, o meu estava caindo. Ô, Jesus. Precisei de um celular novo aí, viu, gente? Amém? Então, vou deixar o pai dar boa noite aí e em seguida a gente continua. Dá uma saudação aí pro pessoal, pai. Então, graça e paz, né? Boa noite a todos. Alegria poder estar dividindo esse tempo aqui. Acredito que vai ser divertido e edificante também. Sejam bem-vindos e vamos aproveitar. Amém. Vamos lá. Então, pessoal, vou começar as perguntas aqui. O tema, gente, eu vou até tentar fixar aqui. Eu acho que eu copiei e colei. Vou colocar aqui e fixar para vocês. Princípios bíblicos para educação financeira na infância, tá? Então, basicamente, eu sei que nem todo mundo que está nessa live deve ser pai ou mãe, assim como eu, mas você já vai aprender, né, como de certa forma trazer isso para seu filho futuramente, para um sobrinho, para uma criança que você tenha contato. De fato, eu até desafio alguém aqui, se alguém um dia na escola aprendeu, né, sobre investimentos, sobre como organizar a sua vida financeira, coloca aqui nos comentários, porque realmente, de todas as pessoas que eu conheço e converso a respeito, absolutamente ninguém, né, teve a oportunidade de aprender sobre isso na infância. E é algo irônico, né, porque a gente usa dinheiro em todo aspecto da nossa vida, mas não aprende como lidar com isso, não aprende como funciona o dinheiro, como investir o dinheiro, resultado, se vocês pararem para pesquisar aí depois, mais da metade da nossa população, um pouco mais de 60%, é uma população endividada, ou seja, pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, não sabem organizar a sua vida financeira. E é claro que a gente faz um trabalho, né? Eu faço esse trabalho, muitas pessoas aí, referências, fazem um trabalho de conscientização, mas, né, quando o cara já está adulto, já está com hábitos, né, costumes aí financeiramente errados, é mais difícil desfazer para poder construir. Você tem que destruir para construir. Já na fase da infância e da criança é algo que, se você firma princípios ali nela, né, não só princípios naturais, mas princípios bíblicos também, isso é algo que vai pavimentar um caminho, né? O que aconteceu comigo, né? E pai vai contar aí melhor do que eu, e também vai acontecer se você fizer de forma correta isso com seus filhos, ok? Vamos lá, Painho. Vou começar aqui. As perguntas vão aparecer para o senhor aí também na tela. E a gente vai falando desse assunto. Primeira pergunta. Qual o primeiro caminho a se seguir para dar um bom ensinamento financeiro para os nossos filhos? Né? Qual seria, talvez, um primeiro conselho, né? Um pontapé inicial? Acho que essa seria a pergunta aí. Ok, então, para tudo que diz respeito, né, à criação de filhos, o que pesa mesmo é o exemplo. Sim. A questão de você ter uma vida disciplinada dentro dos princípios. E as coisas de Deus são maravilhosas, né? Porque mesmo você não tendo uma qualificação em determinado assunto, como esse financeiro, se você acolhe a palavra de Deus e coloca ela em prática na vida, né? Andando em justiça, sendo trabalhador, né? Honrando a Deus, sendo justo, todas essas qualidades, elas vão trazer sabedoria e sucesso. Se um Sim. pai vive isso diante dos filhos, ele vai ser esse referencial, muitas vezes no silêncio. Não há nenhum ensino didático, né, que coloque lá passo um, passo dois, passo três, mas se você vive isso diante da sua família, vai sendo observado e esses valores vão alcançando os filhos. A gente pode começar por esse ponto. Amém. O exemplo, né? Eu pego aí até pela minha criação. Eu costumo pensar que pai, mãe também, né? Eles sempre ensinaram, claro, trazendo ali um princípio, tendo uma fala, um conselho, mas a vida em si, né? O testemunho é o que sempre fala, né? Eu particularmente, depois que eu
tive mais cabeça, assim, depois dessa fase da adolescência. É algo que eu sempre observei e sempre falou mais alto do que palavras, né? Então, acho que não adianta você ensinar seu filho uma linha na fala, mas na prática, na tua vida, no teu testemunho pessoal, você segue outro caminho. Esse aprendizado vai cair por terra, não tem para onde correr. Show de bola. Olha essa pergunta aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Como me controlar financeiramente? Gasto muito com comida. E aí, pai, como é que a gente fazia quando estava gastando muito com comida? Então, né, é uma questão mesmo de decidir não ser escravo em situação nenhuma. Se não houver um posicionamento, a gente vai ser vítima, e se não é uma coisa, é outra. E se faz necessário mesmo essa aproximação de Deus para não deixar em nenhuma área você ser dominado. Nem pela preguiça, o sono, né, o descanso excessivo, nem também pelo fato do consumo, de tudo que ver, gastar. Hoje eu falo algo, né, porque a mesma diversão que você tem, e aguça lá a adrenalina, o bem-estar em estar comprando, se você fizer o oposto também, de se sentir um vitorioso, quando você não for frágil para estar comprando qualquer bobagem. Sim, Muitas vezes eu estou andando no shopping e já venci, né? Para mim hoje isso é um fato vencido. Quando me deparo, às vezes, com um desejo, uma distração, e eu venço aquilo, aquilo também gera um bem-estar de sair daquela loja ou sair daquele shopping, celebrando não ter cedido, né? Porque às vezes não é uma necessidade. Quando você chega em casa, encosta aquilo, nem usa quando é um objeto, e você percebe que isso atrapalha um planejamento. Às vezes, um recurso que você precisaria para um investimento, para comprar algo, você está preso a uma prestação e termina vivendo uma subvida porque não tem o domínio de um momento que traria um prazer banal, superficial e muito limitado. Seria mesmo ter essa disciplina. Muitas vezes se faz necessário confessar a palavra, colocar como alvo. O mesmo prazer que você tem em ir lá e comer, se você souber desviar isso para um prazer de você dizer, rapaz, eu estou com domínio próprio, eu estou vencendo, isso também traz uma satisfação pessoal. É como disciplina, é como ir para a academia, quando você consegue ir, consegue manter aquela disciplina, aquela sensação de domínio também é gostoso, tão sim, quanto o consumo. isso mesmo. Eu desativei aqui os comentários, viu, galera que está assistindo, por enquanto, tá? Depois eu abro só para ficar melhor a tela dividida aí. Pai, sobre esse ponto, né, me veio a lembrança as nossas viagens de férias, quando a gente tinha um orçamento para fazer a viagem e, naturalmente, naquele orçamento tinha o hotel, tinha o lazer e tinha a alimentação, né? E dentro dessa alimentação, algumas vezes a gente saía para comer, mas em outros momentos estratégicos a gente entendia que tinha que segurar um pouquinho e comer alguma coisa comprada numa feira, no supermercado. E assim, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessas situações e trazer um equilíbrio também, porque eu vejo algumas pessoas dizendo, mas nós vivemos pela fé, então eu compro o que eu quiser, eu faço como eu quiser, usando a fé como um pretexto, ou a vida de prosperidade como um pretexto para sair comprando e adquirindo coisas. Já tem o outro caso, que é o extremo daquela pessoa que retém demais, que economiza demais, eu já passei por esse extremo, eu sei como é, mas que também acaba trazendo um dano se não for feito com equilíbrio, né? Então, eu queria que o senhor comentasse acerca desse equilíbrio entre esses dois extremos aí. Então, né, um ponto que eu sempre valorizei é de não perder minha paz com dívida. Então, nunca permiti me endividar ao ponto que isso comprometesse a minha capacidade de administrar, sem ficar dominado, preso ou debaixo de uma carga que abalasse, né, meu emocional, meu bem-estar com Deus, meu bem-estar na família. Mas, e sempre, graças a Deus, entendi que o investimento em diversão, em lazer, em proporcionar momentos agradáveis para a família, principalmente quando a gente vem de um contexto
né, de muita atividade, né? Principalmente para nós, pastores, ministros, a gente tem os nossos dias comprometidos, que são os finais de semana, normalmente são dias de atividades. Se a gente não encontrar outra forma, né, também divertida e agradável, talvez penalize principalmente os filhos, quando criança, adolescente. A gente sempre teve mesmo essa disposição de investir nessa questão, principalmente do lazer, viagem. E a gente, na época, tinha um convênio, né, que a gente tinha direito a algumas diárias de hotel, mas não dava para fazer tudo. Então, o que a gente fazia? Intervalos, né? 2 diárias em hotel, uma pousada mais fraca, já dormimos no carro, né, aguardando Sim. a próxima entrada, até aguçava a adrenalina, né, tornava aquela entrada no hotel mais gloriosa. Ainda hoje a gente brinca desse passado, mas era divertido. Eu não vejo sofrimento, não. É você aprender a viver bem dentro das situações. Hoje não precisamos praticar mais isso, mas eu acredito que até divertido seria, né? Isabel não pegou muito dessa parte, mas você pegou mais. Mas eu acredito que gostava. E Sim. já teve a oportunidade até de repetir isso. Isso é uma forma de não exceder, né? E também nas alimentações, de você saber quanto eu posso gastar. Faz um planejamento, porque essa questão financeira afeta muito o emocional de uma pessoa. Então, não adianta você ter um descontrole, ser mão aberta e depois aí tá ou com problema de estar tendo que ocultar essa informação da família, ou lidando com divergências. Sempre é bom calcular se a consequência daquele descontrole não vai trazer um mal-estar superior ao prazer que aquele desequilíbrio trouxe. Eu lembro aqui, pessoal, só para vocês entenderem, na prática o que é que acontecia, né? A gente tinha um orçamento para viajar, né? Tinha esse convênio que o pai falou, onde a gente conseguia participar, né, de alguns hotéis e algo que a gente ficava o ano todo esperando. Só que tinha que respeitar o orçamento, né? A gente viajava, então basicamente o hotel tem aquele café da manhã glamuroso, então todo mundo acordava com expectativa. A ideia, a estratégia, né? Era comer bem, né? Comer aquele café da manhã reforçado. E aí, na hora do almoço, né, pai, eu até usava o código, né? 2, 1, 2. Ou seja, 2 é uma alimentação bem glamurosa, que era o café da manhã do hotel, por exemplo. 1 era uma alimentação mais básica, né? Então, por exemplo, 2, 1, 2 era café da manhã no hotel. O 1 era aquele almoço onde a gente ia no supermercado, comprava ali alguma coisa que desse para fazer ali no hotel mesmo e comia. E 2, de novo, seria um jantar mais, né, legal aí no shopping, alguma coisa. Então era essa estratégia, né? E como o pai falou, eu tenho replicado isso, né? Eu acredito que cada um vive uma estação e eu e Suane aqui em casa, a gente está nessa estação de, né, promover aí nosso crescimento nessa parte financeira. E claro, a gente viaja, eu vejo que o lazer é essencial, né, importante demais, só que a gente viaja com um orçamento também, né? Então, 2, 1, 2, né, 2, 1, 1, dependendo da conjuntura. Não tem problema não, gente. A gente viajou agora, eu acho que foi para Natal, a última viagem, e lá tinha, no flat que a gente tinha micro-ondas, tinha algumas coisas, então a gente saía para comer, mas de vez em quando fazia aquele sanduíche no quarto, né? Comia por ali mesmo, tentando de certa forma equilibrar para que a viagem coubesse no orçamento que a gente tinha. E não há problema algum nisso. Amém? Show de bola. Deixa eu ver aqui outra pergunta legal. Olha essa aqui, painho. Como fazer meu filho de 6 anos dar valor ao que ganha? Como fazer ele dar valor ao dinheiro, ao que ganha, os presentes, né? Uhum. Então é uma cultura, né? Não tem como você, de imediato, ter uma resposta. Mas se você vai vendo, né, pelo comportamento, se ele não valoriza, se ele não é grato, né, se ele tem só cobrança, de mesmo podendo e limitando, para que ele vá entendendo o valor daquilo, né, premiando, fazendo ele alcançar alguns resultados por algum tipo, né, de esforço. E quando eu faço esse esforço aqui, não estou falando de trabalho, muitas vezes um agradecimento,
né, gratidão, não reclamar. Então, se você vai dosando o prêmio e também a retenção mediante uma resposta positiva, vai gerando, né? Talvez você só vai ver resposta disso com 8, 10 anos, mas a cultura vai sendo formada. A gente não pode desistir porque não está vendo um progresso. Isso você vai lançando, né? E com esse olhar, né? Muitos pais prejudicam os filhos porque deixa eles sem construir um valor no quesito importância das coisas. E quando eles chegam à sua idade, né, de jovem ou mesmo casado, eles não têm a cultura, eles não desenvolveram, né, uma resistência no Sim, sentido de potencial, de capacidade, termina sendo muito frágil. E quando se depara, né, com qualquer contrariedade, aquele homem desaparece. sim. De certa forma, né, eu tiro pela como foi com a nossa criação, né? Ainda que você possa dar um presente, uma super condição ao seu filho, claro que você vai dar, mas você saber dosar isso e trazer para ele aquilo que você vai dar como presente, seja uma mesada, trazer para ele um sentimento de que aquilo é valoroso, né? Eu, sinceramente, eu fico angustiado quando eu vejo aí as crianças da vida com um iPhone de última geração e joga no chão e quebra. Particularmente, eu nunca quebrei um celular. Estou aí há alguns anos tendo meu celular. Pai, ele sempre me instigava a ter o meu próprio dinheiro. Boa parte dos celulares que eu tive quando eu era criança, eu mesmo fui juntando para comprar. Mas eu dou valor, né? Porque, de fato, foi desenvolvido em mim esse entendimento de que aquele celular, aquele dinheiro que eu ganhava, aquilo ali tinha um suor por trás, né? Então, eu acho que isso deve ser desenvolvido. Muita gente tem uma fala do tipo, eu quero dar ao meu filho tudo que eu nunca pude ter, né? Eu acho que o senhor já ouviu esse tipo de fala aí. E é uma fala que eu entendo o sentimento, mas, como o pai falou, tem que ter cuidado, né? Porque se você dá de forma, né, acho que eu poderia dizer irresponsável, não sei se seria esse a palavra-chave aqui, você vai desenvolver naquela criança um sentimento de que tudo vem muito fácil, né? De que as coisas, teoricamente, caem do céu. E quando, não, na verdade, não é assim, né? Ela pode até viver a sua infância dentro da sua casa entendendo dessa forma, mas quando ela sai para a vida real, vai descobrir que não é dessa forma, que as coisas funcionam de forma diferente e vai quebrar a cara. Show de bola. Tem alguma coisa a acrescentar, Painho? Posso puxar outra Uma aqui? coisa, né? Assim, a Bíblia, ela está cheia de ensinamento em todas as áreas. E ninguém pode dizer que o ensino da palavra é injusto. A Bíblia diz que enquanto um herdeiro é criança, em nada ele difere do servo. Sim, Então, mostrando que esse tratamento, que faz parte da educação, para forjar valores na criança, porque se o valor de uma criança é dinheiro ou coisas materiais, essa criança é pobre, ela é frágil. Então, muitas vezes, reter uma herança ou reter um bem com o propósito de desenvolver uma responsabilidade e uma maturidade é bíblica. sim. Ou até colocar, tipo, objetivos, né? Ou metas para que aquela criança ela desenvolva uma expectativa e também entender que existe uma contrapartida, né? As coisas não caem do céu. Era algo que o senhor de vez em quando fazia comigo também, né? Aham. Eu Deu vou colocar certo, né? aqui. Deu, né? Vou colocar aqui uma pergunta que a gente dá para puxar esse assunto. Ó, dar mesada ou não para crianças? Se der, sobre que condições? Eu acho que sim, né? Os pais, eles devem ficar atentos mesmo para proporcionar esse bem-estar, esse prêmio, essa satisfação à criança e o pai deve conhecer, né? Muitas vezes o filho ou a filha é muito retraído no sentido, né, de complexo ou alguma coisa, então talvez aí não mereça limite, mereça aí mais a autoestima, uma motivação. O pai tem que ter essa sensibilidade, né, para identificar a personalidade ou que áreas ela está sendo atacada, né, por Satanás. Às vezes é o contrário, uma criança retida demais,
não quer se divertir. Não. Então, às vezes, se faz necessário uma contrapartida. Se está sendo um ataque, não é virtude, não é algo a ser cultivado, é algo a ser tratado. Então, essa questão de ter uma forma, né, da criança ter acesso a aquilo que ela deseja. Necessariamente, pode ser que não seja um dinheiro na mão, mas proporcionar o que ela pede, né, e favorecendo dentro daquele padrão justo, aonde há a valorização, reconhecimento, gratidão, é uma forma. E quando ela tiver esse bem-estar de administrar o que ela tem, né, se faz necessário alimentar isso, né, colocar lá uma porção dentro daquilo que é justo, né, sempre procurando ensinar e guardar seus filhos dessa influência mundana que muitas vezes se vê na prática de outras famílias, né, crianças obcecada por coisas de marcas, por quantidade, pela quantidade de dinheiro que vai gastar no lanche, e esnobar porque outro está fazendo. De alguma forma, os pais precisam amar e criar uma cultura dentro da família que faça uma proteção. Graças a Deus, você e as meninas, né, foram fortes de não se deixar levar pela realidade de outras famílias e de outras crianças. Vocês passavam por cima disso com muita desenvoltura, né? Não ficava entristecido com comparação. Então, os pais precisam mesmo acompanhar para ver se a criança está sendo atacada em uma dessas áreas, mas sim deve dar alguma coisa para ela ir administrando. Sim. Sim. Vou falar agora da perspectiva do filho, né? O pai falou da perspectiva do pai, evidentemente, mas assim, eu vejo que você dá um valor, né? Chame de mesada, seja lá o que for, isso desenvolve, pelo menos, o desafio, né, para a criança de administrar aquilo, né? Eu lembro que o pai depois vai comentar alguns exemplos práticos aqui, eu vou comentar que o pessoal sempre pergunta, mas quando eu tive acesso às minhas primeiras mesadas, né, eu lembro como se fosse hoje um móvelzinho que eu acho que ainda tem lá na casa de painho, que eu pegava o dinheiro que eu recebia e colocava na gavetinha daquele móvel, né? E eu, desde cedo, não sei de acordo com o quê, mas eu acho que pela experiência, pelo exemplo, eu entendi que se eu juntasse um valor, né, mais considerável, seria melhor do que eu simplesmente gastar com o que desse na telha no curto prazo, né? Eu acho que essa sementinha do longo prazo já estava na minha cabeça e eu juntava naquela gavetinha quando tinha um valor maior, mais considerável, que eu poderia comprar algo, sei lá, que eu queria, eu ia lá e consumia e gastava aquele dinheiro. Então, isso vai desenvolver, né, o ter algum dinheiro para administrar vai desenvolver esses desafios, né, e dar a oportunidade da criança entender que, ó, se ela gastar agora, ela não vai ter para depois. Se ela segurar um pouquinho, ela vai ter um valor maior. E entender como os prós e contras, né, dessa gestão aí. Um exemplo aqui, pai, eu quero que o senhor comente, porque eu lembro assim remotamente, mas o pessoal sempre pergunta, né? Em uma dada fase da minha vida, eu não sei se foi minha primeira mesada ou alguma mesada que eu tive ao longo da minha trajetória aí, o senhor pegou, sabiamente, né, eu acho que foi uma estratégia muito boa, pegou as contas de energia que a gente tinha lá em casa, fez uma média mensal de quanto aquela conta de energia dava mensalmente, pegou aquela média e deu para mim, eu não sei se eu tinha uns 10, 12 anos, sei lá, e disse, ó, a conta de energia aqui dá, sei lá, R$ 100, né? Vamos botar como exemplo aqui. O que você conseguir economizar, desligando as luzes, administrando essa parte aí do gasto de energia, você vai ganhar de mesada. Ou seja, na prática, se a conta de energia viesse R$ 80, eu ganhava R$ 20 de mesada aquele mês. Então, quanto menor a conta viesse, melhor para mim, né? Essa era a condição da minha mesada. E aí eu queria que o senhor comentasse esse exemplo e dissesse o porquê e se isso foi efetivo, sei lá. Eu lembro da imagem infantil ali de ter aquele desejo de sair desligando a casa inteira para conseguir uma mesada maior, né? Mas acho que o senhor viu por outro ângulo aí. Uma benção tríplice aí. Primeiro, o estímulo, né, de valorização que você desenvolveu. Então, na criação ou no ensinamento, aquilo foi muito bom. Segundo, tornei
você responsável nessa área, que era menos um problema para ter que estar administrando, né? Em vez de dizer, Gabriel, tenha cuidado para não estar gastando muito, você já passou a ser um guardião dessa área, então automaticamente já estava sendo educado. Então, também serviu para tirar essa pressão. Porque uma coisa, gente, uma coisa é você ser mão de vaca, né, avarento. Outra coisa é você não consentir com desperdício. Sim. O desperdício não é bíblico. A gente vê exemplos na Bíblia, o próprio Jesus mandando juntar os pedaços que sobrou, e Provérbios fala muito sobre o desperdiçador, como uma coisa irresponsável, leviana. Aprendi muito com o pastor Bant, né, de um parafusozinho ele guardar, podia jogar, então 10 centavos, moedazinhas, né? É impressionante como o americano, ele valoriza o dinheiro no sentido assim, de não jogar uma moeda, pode ser de 1 centavo. E quem já foi nos Estados Unidos, às vezes você fica empancado com uma compra porque se faz necessário as moedinhas, tanto de troco como para você pagar. Se é 92 centavos, eles não têm essa prática de logo $1. Não, Sim. eles têm a prática de dar o troco. Não, isso é uma valorização. Aprendi muito com o pastor Band. Então, essa questão, né, de não ser avarento, mas você não deixar uma luz acesa o dia todo aceso, né, um ar-condicionado ligado, né, num momento que não está precisando, a televisão dorme ligada. Essas coisas que, às vezes, vai gerando um relaxamento, mesmo que uma pessoa tenha condição, isso não abale no orçamento, mas não é justo, né? Hoje mesmo, com essa crise de energia, economizar está fazendo um bem até ao mundo, não é nem só a nação. Era também esse princípio, né? E era isso mesmo, tinha esse propósito. E também de atender uma necessidade que eu via que você tinha como adolescente, que queria ter mais um recurso, mas eu não podia aumentar a mesada, então vamos trabalhar, né? Podia ser tão Lembra fácil assim. outras ideias que eu dei, né? Você não chegou a praticar muito, mas de fazer pesquisas, né, na internet para encontrar aquilo que eu precisava comprar num preço mais barato, aquela economia que gerasse daquela compra também era uma soma, né, de valor, né? Que às vezes o jovem tem tanto tempo de estar fazendo uma coisa produtiva, em vez de estar navegando em sites que não devem, por que não fazer uma pesquisa de produtos, onde está mais barato, se compra pela internet, se compra direto no fornecedor, essas coisas também traz benefício. Eu acho que eu não cheguei a fazer porque eu descobri que era melhor eu comprar e revender, né? Aí tive a Ah, minha fase aí de camelô, vender as coisas por aí. é, Bom demais. Pessoal, já já vou ativar os comentários de novo, tá? Eu sei que vocês estão silenciados aí por um momento, mas deixa eu passar algumas perguntas aqui ainda. E lembrando, galera, essa live aqui é um aquecimento para o evento que a gente vai estar fazendo online aí semana que vem, que dia é hoje, dia 13, não. Na outra semana, né? A partir do dia 18. É isso mesmo, semana que vem. Tá certo? Que vai ser o Semear Milionário, né? Um nomezinho aí que a gente está dando a esse evento. Vai ser a segunda edição, né? Vai ser bem recheada, vai ser totalmente online, gratuito, para você que quer aprender mais sobre organização financeira, sobre investimentos também, né? A gente vai tocar nesse assunto já já, mas primeiro, antes de investir, você tem que se organizar financeiramente, né? Então, é um evento que vai ser gratuito, vai ser online, você vai aprender como gerar mesmo uma renda passiva através de investimentos. Ah, João, o que é renda passiva? É uma renda que não depende do teu suor, não depende do teu tempo, não depende da sua energia, né? Então, a ideia é essa, beleza? Quando acabar a live, você vai na minha bio, no Instagram, tem um link lá para você se inscrever, totalmente gratuito, beleza? Vamos lá, Painho. Uma pergunta aqui que eu até postei recentemente sobre isso. Postei hoje, na verdade, e eu acho interessante a gente tocar, né? Ele diz assim, ó, em tempos de ostentação, como ensinar que a felicidade está na simplicidade? Só para contextualizar, eu acho que a pessoa viu essa postagem. Eu postei hoje, mais cedo, né, uma foto com os jovens lá no sítio lá em Pocinhos, né? Numa piscina de plástico, comendo ali umas calabresas como petisco, brincando ali, né? E eu postei essa foto justamente trazendo um realismo do que foi o nosso feriado, o meu feriado, né?
porque eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida muito artificial, né? A pessoa, ela vive para mostrar o que não é, né? Gasta o que não tem para mostrar que tem, de certa forma, né? Uma vida, uma sociedade que vive para exibir, né? É mais importante mostrar que é o que tem do que de fato ser, né? Ou de fato ter. Então, eu identifico isso como um problema, né, gigante. Talvez a rede social só trouxe uma lupa para o que já existia dentro da natureza humana. E aí era bom o senhor comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que uma das marcas do senhor, que eu dou graças a Deus que eu também peguei isso, é a simplicidade, né? Ter ali a humildade, ver a alegria, a felicidade nas coisas simples da vida. E eu vejo que a nossa infância, a sociedade e as crianças de forma geral são bombardeadas a viver uma vida de aparência, né? O que é que o senhor poderia trazer para a gente aí como conselho nesse aspecto? Então, infelizmente, as pessoas, né, que não têm uma ligação com Deus, com a palavra, com os ensinamentos, né, bíblicos, são vítimas mesmo, e só um milagre mesmo para intervir, porque muitas vezes elas já vêm dessa influência, desse valor, né, que elas são educadas como que aquilo é importante. Então elas abraçam e vivem essa plenitude, porque não conhecem outra coisa. Elas não tiveram oportunidade de serem apresentadas a outras formas, né, de diversão. Fazer o bem é uma diversão. Tem um texto na Bíblia que diz que devemos estimular o amor considerando uns aos outros. Então, tem um tipo, né, de, vou usar assim, de bem-estar, de adrenalina que você consegue quando você está se dando em favor de beneficiar outras pessoas. Eu Sim, acredito que esse tipo de exercício tira pessoas de depressão. O consumo, a ostentação é um caminho para a depressão, porque você sempre está competindo e sempre vai ter alguém melhor do que você, mais do que você. Às vezes sim, você tem dinheiro, mas não tem sabedoria, não tem inteligência. E para você superar aquilo, você tem que quebrar princípios, né, de ser orgulhoso, e muitas vezes ser um perseguidor, né, de procurar alimentar a inveja, é um inferno. A Bíblia diz: aonde há inveja, né, e sentimento faccioso, há toda espécie de coisa ruim. Então, há uma amargura por trás, muitas vezes, de alguém que ostenta, né, uma luta constante, há uma competição constante. E quando você faz o caminho contrário, né, o da simplicidade, você não está brigando com ninguém, você não está competindo com ninguém, sim. você está apenas sendo você mesmo. Isso é maravilhoso. Como é bom, né? Graças a Deus que eu não tive problema com vocês, de não ter aprisionado nessa questão de marca, de roupa de marca, de coisa de marca, que eu gosto de marca por ser um produto de qualidade, não porque a marca vai me deixar melhor do que outra pessoa. Então, tem vocês, né, essa liberdade de ser feliz mesmo não tendo essas coisas, é um valor e é leve, né? Você viver sem essa competição, sem ter que mostrar, sem... Então é libertador. Eu ouvi, né, que só complementando, de um grupo, eu li isso, eu não lembro aonde, não sei se foi em uma revista, de um grupo de profissionais, não são nem cristãos, mas descobriram uma forma de atuação que fazem eles se sentir muito bem nas férias. São profissionais, né, da área de saúde, esse grupo lá, que perto das férias, 10 dias das férias, eles ofereciam da profissão deles para ajudar pessoas carentes, cirurgias plásticas, atendimento, e Sim. eles ficaram viciados nesse tipo de bem-estar, que preparar isso, organizar isso, ver pessoas recebendo dessa assistência, se tornava muitas vezes mais importante do que os 20 dias que eles iam estar em hotéis, 5 estrelas, em cruzeiros da vida. Aquilo proporcionava um bem tão grande de satisfação e de realização. Quando você aprende a se divertir com essas coisas, é bem superior à satisfação do que ostentar. Sim, e é interessante, eu pensando agora enquanto o senhor fala, né?
do ponto de vista do filho, né? Trazendo para o contexto de criança, de pai, de família, etc. As minhas lembranças, gente, de infância, as lembranças que de fato ficam na memória e trazem aquele sentimento de saudade e alegria, foram de momentos muito simples, né? A gente teve os momentos assim de ir para um hotel diferente, de ir para um lugar, visitar um lugar mais requintado, comer num restaurante mais, né, sei lá, conhecido, né, mais caro, sei lá. Mas os melhores momentos, as minhas melhores memórias de infância são em situações super simples, né? Eu lembro muito dos momentos em família que a gente tinha, onde minhas tias, meus tios, meus primos, todo mundo ia lá para casa, né, no Natal. A gente fazia o quê? Pamonha com queijo, com nata, coisas simples, e aquele movimento, né, aquele momento ali se tornava uma super lembrança para mim hoje, né, uma super diversão na época enquanto criança. Então são momentos assim, né? Um desses intervalos entre as viagens de hotel que a gente fazia, eu lembro da gente passar, né, acho que parte da noite andando no aeroporto, conhecendo, brincando lá, porque no outro dia a gente ia dar entrada no hotel. Então, para mim, o hotel foi maravilhoso, mas a lembrança que eu tenho é caminhando no aeroporto em plena madrugada. Olha que interessante. Então, eu acho que você, como pai, pode proporcionar para o seu filho esses momentos simples mesmo. Nem sempre você precisa levar ele num parque de diversão super, né, conhecido, algo desse tipo. São momentos simples que vão aí trazer esses lapsos de memória, né? E que vai, de fato, construir, né, um caráter, construir experiências positivas para a família, para a criança de forma geral. Pessoal, eu vou abrir os comentários a partir de agora. Vou deixar o pai respondendo uma pergunta aqui. Vou abrir e quem tiver pergunta pode mandar, beleza? Pode mandar e a gente vai respondendo aqui. Uma pessoa me perguntou aqui no WhatsApp que eu estou conectado se alguém, né, se Painho, na verdade, ia participar do evento Semear Milionário. Não vai, tá? Mas eu vou estar participando. Então, os ensinamentos que veio através dele, pode deixar que vai fluir. Inclusive, tem muito exemplo lá da minha infância. Beleza, eu vou abrir aqui e vou deixar a Painho respondendo mais uma pergunta. Olha só essa, olha essa aqui, Painho. O senhor me adota? Alguém comentou isso aí. Amém. Adota uma vez. Ministerialmente, né, nós somos pais mesmos. E quando alguém tem uma ligação de coração e se submete, né, ao exemplo, à influência, ao ensino, a essa paternidade, a Bíblia diz que a gente não tem muitos pais, mas isso não limita você só ter o pai que gerou. Tem pais espirituais e nessa condição está adotado. Vai. Tá adotado, viu? De alguma forma. Show de bola. Olha isso aqui, eu achei legal também, Ed. Já ensinei meus filhos de forma errada como reverter a situação. E aí? Aqui já tá um pouco do estrago, né? Amém. Então, o que Gabriel falou aí, né, de coisas simples, que envolve outro valor muito importante que é tempo. Às Sim, vezes as pessoas não querem gastar tempo, preferem gastar dinheiro. sim, Então, comprando produtos, comprando objetos, comprando comida, proporcionando passeios, porque no meu tempo eu quero usar outra coisa. Não, você tem que gastar um dos seus valores, ou tempo ou dinheiro. Só que sim, o tempo constrói algo, constrói vida, né? Dinheiro, principalmente se levar para essa inclinação de mamon, que é uma influência demoníaca, você está gerando um miserável. Então, como reverter? Gaste tempo, né? Porque eu digo, coisa satura, mas relacionamentos não. sim, Você busca em Deus, né, coisas que vai, com certeza, gastar teu tempo. Talvez se os teus filhos hoje já é adolescente e jovem, aí tem que ser mesmo assim, orar, buscar de Deus sabedoria, porque não pode ser mais por imposição. Mas se ainda é criança, nessa faixa aí até 12 anos, procura criar, né, uma programação que envolva mesmo estratégias de levar para oportunidades onde a convivência, o relacionamento, inserir pessoas, né, que já têm um domínio nesse estilo de vida, né, para ser um referencial, para ajudar também sendo esse exemplo, para ser inspiração.
Então, eu apostaria também em amizades saudáveis, né? E Sim, pessoas que você pode eleger, uma família que tem uma forma de criar saudável para influenciar. E muitas vezes pode ser um objeto de motivação. sim, muito bom. Vamos lá, pessoal. A última pergunta aqui, para a gente já ir caminhando para o fim, tá? Olha essa aqui. Filhos, quando casa, podem atacar a geladeira dos pais sem perguntar se pode? Esse é o teste lá de. O senhor estava lá em Recife. Qual é o nome da igreja, meu Deus? Pastor. Santa Mara. Santa Mara, é o filho dele. Aí, a gente tá na mesma condição, né? Atacando a geladeira dos pais aí. Isso vai parando, com o tempo vai criando vergonha. Aí, Tess, então, Não, mas criar isso é vergonha. bênção, esse relacionamento. Enquanto puder manter na mesma intensidade, bom demais. Mas normalmente, com o tempo, né, e a distância, vai criando mesmo algumas limitações, mas é espontâneo, natural. Mas se puder manter, é bom. É bom, né? Agora tem que ter alguma coisa na geladeira pra gente poder pegar, né? É, né? Manhã de vez em quando chama. Show de bola, gente. Glória a Deus. Então, eu vou deixar o Painho falar aqui uma última fala para a gente finalizar. E lembrando, nessa live é um aquecimento do evento online gratuito sobre organização financeira, sobre investimentos, né? Inclusive, a gente nem falou sobre isso, Painho. Mas eu vou abrir aqui até para o senhor comentar, assim, só sobre a importância, né? De pensar no futuro, de pensar sobre investir, né? Não só numa conjuntura pessoal, né? Mas para a família em si. Eu vejo muitas pessoas falando, eu vivo pela fé, para que eu vou me planejar, para que eu vou investir, ou algo do tipo, Jesus está voltando, para que eu vou me organizar financeiramente, investir. E eu queria ouvir o que é que o senhor acha em relação a essa parte de investimentos, né? O cristão, entendendo aí a conjuntura de propósito que a gente vive também. Então, né, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela tem ensinamento em todas as áreas. A Bíblia diz que reter mais do que é justo é para pura perda. Então, tem uma forma de reter exagerada, Sim, que é o avarento. Mas existe uma forma de reter, de guardar justo. A Bíblia menciona em outros exemplos, né, essa questão do precavido, do celeiro, né, de coisas que vai demonstrar mesmo essa responsabilidade. Hoje a gente vive outras formas de valores no quesito assim trabalho, capital. Na época da Bíblia era a agricultura, era a criação. Então você vai ver como eles se tornavam homens prósperos, aplicando nessa área. Então, a sim, gente vê os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, homens da aliança, do qual Deus disse: Eu me manifestei a eles como Deus Todo-Poderoso. Eram pessoas que aplicaram essa bênção em multiplicar recursos para sim, poder assegurar às gerações sucesso. A gente vê, né, José do Egito recebendo uma estratégia da parte de Deus de colher e guardar, né? Fazer armazéns maiores, guardar mais. Nesse momento aqui, tinha uma estratégia da parte de Deus para uma crise futura. sim, Então, foi inspiração da parte de Deus. E se ele tivesse sido relaxado e não seguido aquela instrução, ele teria padecido e todo o mundo antigo. Então, Deus salvou o mundo, orientando um jovem até a ser alguém que investisse no sentido ali, era guardando, né? Era não consumindo tudo, sim, era podendo reservar para um momento específico. Então, isso é bíblico, isso traz esse autocontrole, essa disciplina, domínio próprio que a Bíblia fala, principalmente para a gente poder ter recursos, né, para investir nos planos de Deus, nossa sim, vida, que envolve nossa família, mas também da gente ser uma bênção. sim, A Bíblia diz que Deus pode nos fazer abundar
com o propósito da gente ter sempre em tudo ampla suficiência para poder superabundar em toda boa obra. Deus conta que a gente tenha sobrando, para que a gente possa ser bênção. Eu tenho dito, né, quando eu estou ministrando, pessoas dizem, eu não quero muito não, quero só um pouquinho para mim, para minha família. Isso é suficiente e é aplaudido como se isso fosse uma virtude ligada à humildade. Mas é covardia você só ter um pouquinho para você e para sua família, porque Deus tinha em vista que você tivesse sobrando para que você pudesse socorrer alguém que está com necessidade. É muito comum essa frase nos dias de hoje. Ah, eu queria ajudar, mas eu não posso. Sim. Errado era para poder. Uhum. Por que não podemos? Porque ferimos o propósito que Deus tinha em nos abençoar. Amém. E dentro disso, pessoal que está acompanhando aí para encerrar, existem esses princípios, né, que você tira da Bíblia mesmo sobre prosperidade, sobre Deus, ele tem interesse em nos abençoar, entender que somos abençoados para abençoar outras pessoas, eu acho isso fundamental. Mas você precisa casar isso com princípios de administração financeira, né, de gerir as suas finanças. Você precisa entender esse aspecto dos princípios espirituais e aplicá-los também através de princípios naturais, né? Princípios simples, como o Painho comentou aqui, usando a história de José, mas o que José fez foi uma grande reserva de emergência, não é verdade? Ele fez uma reserva de estocagem de alimentos para um momento de crise, para um momento que viria. Então, um dos princípios de administração financeira é você ter uma reserva, né, financeira para uma situação que pode acontecer que está fora do teu script. Então, isso é importante demais, né? E dentro disso, a gente vai tratar um pouco sobre esse aspecto também no evento Semear Milionário, tá? Você se inscreve aí após acabar essa live. Eu queria comentar também, aproveitando a fala de Painho para a gente encerrar, sobre essa questão de você entender que quando você investe ou quando você pensa no futuro, você está também trazendo uma perspectiva para o reino de Deus, né? Eu uso a minha trajetória talvez como exemplo aqui. Graças a Deus, novo, né, adolescente, eu consegui perceber o chamado de Deus para a minha vida, sabia que existia um aspecto do ministério que eu ia tocar, de pregar a palavra mesmo, ser um ministro do evangelho, mas eu olhava para tudo isso e pensava, ok, agora, será que o dinheiro em algum momento dessa trajetória vai ser uma limitação para a minha vida? Né? E esse pensamento eu sabia que não era só algo natural, mas era Deus também me instigando para refletir sobre isso. E graças a Deus, houve da parte de Deus estratégias, né, inspirações, aquela curiosidade de se mover em outras áreas para descobrir que era possível, sim, investir ao ponto dessa área da minha vida financeira ela ser suprida por esses investimentos e eu ter o meu tempo ali livre para promover o reino de Deus, para pregar a palavra, para viver o chamado. Então eu convido você também que está nessa live a pensar um pouco sobre isso, né? Você não precisa viver aquela vida para pagar a conta, né? Misericórdia, isso é uma vida lastimável, mas você viver entendendo que é possível sim você ter tempo para viver o propósito, tempo para a tua família. É claro que é algo que você tem que construir, né? E o recurso, o investimento entra nessa fórmula aí como ingrediente para atingir esses objetivos. Amém? Então, primeiro agradecer aqui a participação de Painho, né? Depois aí da sua noite aí. Talvez já estivesse dormindo para andar de bicicleta amanhã cedo, mas deu esse tempo para a gente aí. E vou deixar ele falar, né, dar uma saudação final. E lembrando, né, terminou a live, se inscreve aí no Semear Milionário, online, gratuito. Vai ter muito ensinamento. Vou falar também mais sobre investimento de forma mais focada e vai ser bom demais. E aí, Pai, dá uma boa noite. Okay, finalizo, né, dizendo que nesse crescimento, que vai resultar também no crescimento financeiro, exercita os valores que já está na tua mão. Às vezes as pessoas ficam pensando, se chegasse, se eu tivesse. Não. Você já tem aí tua vida para ser uma pessoa organizada, uma pessoa limpa, uma pessoa que investe, né? No sentido de uma vida excelente. Segundo, exercita essa questão de ser generoso. A alma generosa diz que ela prospera. Porque a bênção de Deus, isso faz parte do reino de Deus, reter, ser avarento, ser egoísta, isso faz parte do reino das trevas. Pessoas conseguem amontoar também retendo, mas não tem bênção, não tem sabedoria e não tem vida.
E outra coisa, honrar a Deus, né? Não deixa nunca o princípio do dízimo, da oferta. Isso é deixar a vida oxigenada, favorável para as bênçãos de Deus. Porque é em vão trabalhar até tarde e comer o pão adquirido com angústia, porque é a bênção do Senhor que vai fazer a diferença. Agora, Deus abençoa o diligente. Quando Sim. você é esforçado, quando você vive esse valor mesmo da vida pessoal, organizado, excelente, ter as suas coisas organizadas. Às vezes a gente pensa que ter um guarda-roupa arrumado, né? Não é de roupa de marca, mas limpa, dobrada, né? Tudo bem organizadozinho, isso também está te educando para o resto das áreas da vida. Isso é importante. Você já tem uma mala, você já tem uma gaveta, você já tem um canto de parede. Torna isso próspero. E daí vai vir inspiração para você ser próspero também financeiramente. Amém, amém. Esse princípio da generosidade é importante. Eu lembrei aqui, painho, quando criança, né? A gente chegava na igreja, estacionava e quando ele tinha a oportunidade, ele me dava ali um valor para que eu desse minha oferta, né? Eu fosse lá ofertasse eu mesmo, né? Exercitasse esse princípio. Então fica a dica aí, né? Chega na igreja, dá R$ 2, R$ 5 ao teu filho, né? E instrui ele, explica o porquê ele deve ofertar, ele deve dar aquele dízimo daquele valor. Isso vai ser bênção demais. Amém? Então, valeu, galera. Muito obrigado por Amém. acompanhar até aqui. Se inscreve aí após essa live que já vai encerrar no Semear Milionário. O link está na minha bio, tá bom? E eu vou tentar deixar salvo. Algumas pessoas pediram aqui. Vamos tentar fazer isso. Valeu, gente. Boa noite. Benção, painho. Até Deus mais. abençoe, Deus abençoe. Paz.